O filme The Square, a Praça Tahrir, é um documentário dos fatos acontecidos no centro de Cairo, no Egito, entre os anos de 2011 e 2013, momento em que o país se libertou de um regime ditador, obrigando os militares a realizarem as eleições, elegendo então um religioso para presidente e derrubando-o após uma guinada autoritária. Retrata bem como um grupo muito específico de egípcios que criam uma, entre aspas, cultura de revolução no país. Foi a primeira vez em que os egípcios se manifestaram contra o regime, que tinha o controle absoluto e expressiva força das polícias civil e militar, além de contar também com forte apoio dos Estados Unidos. E tudo isso ficando somado às políticas assistenciais que Mubarak inicialmente adotou em seu regime, e eram o suficiente para manter a ordem no país. Mubarak criou uma imagem de pai enérgico cuja mão de ferro serve apenas para impor o melhor a seus filhos. Concedeu amplos poderes à polícia e ao exército. Criou uma força policial incrivelmente forte e um serviço de inteligência que enraizavam na sociedade como poderosa forma de controle, reprimindo a população de expressar a sua opinião através da perseguição e tortura realizada pela polícia. Devido a essas perseguições e à qualidade de vida ruim, é que os egípcios decidiram desafiar o aparato repressivo do regime de Mubarak, que era incapaz de garantir as melhorias econômicas à população. Quando 2011 começou, o Egito já estava acostumado com os protestos pequenos e localizados que perduravam já em alguns anos. O dia 25 de janeiro, ele foi escolhido pela oposição egípcia para dar início ao que ficou conhecido como Dia da Fúria. A data é estabelecida para a realização de uma gigantesca manifestação popular sem precedentes, dando foco como a maior exposição de insatisfação popular na memória recente naquele país. Islamistas, cristãos, sulafitas, o povo em geral se uniu pedindo o fim da ditadura. Além da renúncia de Mubarak, o povo pedia o fim da corrupção que se instalou no governo. Com a renúncia de Mubarak e seu vice-presidente, o Conselho Supremo das Forças Armadas toma a liderança do país. A junta militar liderada pelo primeiro-ministro Mohamed fez o anúncio que a Constituição seria suspensa e ambas as casas do parlamento dissolvidas e que a junta iria governar por mais 6 meses, até que as eleições pudessem ser realizadas com segurança. Apesar da queda do presidente, as pessoas temiam a continuação do regime de um novo ditador através das eleições, que ainda iriam ocorrer em 6 meses, ou uma ditadura militar. As Forças Armadas prometeram que iriam cumprir as exigências do povo e lutaria ao seu favor. Porém, uma das exigências dos revoltosos era a elaboração da nova Constituição, e ela não aconteceu. Os islamistas usaram a sua presença na praça como moeda de troca para realizar acordos políticos com o exército e lançarem seu partido nas eleições. Começaram a abandonar a revolução por serem contra uma nova Constituição. E muitos defendiam que a religião deveria estar no papel. A religião agora volta a ser motivo de divisão entre a população e a Irmandade muçulmana vence as eleições parlamentares e se prepara para a corrida presidencial. O povo, temendo que os militares tomam o poder e continue o regime, vão às urnas e elege Morsi, o candidato muçulmano que se concede mais poderes do que o presidente anterior. Saem de um regime ditatorial militar para um regime democrático religioso, onde o povo está totalmente dividido entre islamistas e cristãos, dispostos a se atacarem para defender seus ideais. Neste momento, não é mais um movimento político revolucionário para muitos, mas se torna um movimento religioso. O filme The Square teve como personagem Ahmed Hassan. Ele foi um ativista oriundo de um bairro operário do Cairo. Ele começou a estudar aos 8 anos, mas para estudar ele teve que começar a trabalhar, vendendo limões.
E ele estudou 2 anos de jornalismo, mas não teve dinheiro para continuar. Viveu sua vida sob a opressão do regime Mubarak. E assim como a população egípcia, estava cansado da violência e corrupção. Era a favor de uma nova constituição. Khalid Abdallah, que assim como a diretora volta ao Egito no início das manifestações, ele também voltou. O filme mostrou ao mundo, através das suas redes sociais, o que estava acontecendo na Revolução, naquela praça. Magdi Achu, grande personagem do filme, e menos a realidade e mais a projeção do que o Ocidente gostaria que fosse a Irmandade Muçulmana. Ao contrário de Morsi e outros líderes do movimento político religioso, Magdi é solidário com os manifestantes. Ele foi um grande amigo de Hassan e Abdallah. Convivia tranquilamente com mulheres seculares e condenava veemente o uso da violência. Aida foi um cinegrafista amadora que ficou na praça e filmou as ações do povo. Rami ficou conhecido como cantor da revolução. Ele ocupou a praça e fazia alguns shows para animar aquele povo. Foi preso e torturado durante a revolução. General Bequete, ele foi um porta-voz do exército. Mubarak, como foi muito falado durante o texto, foi um ditador militar e foi o motivo de toda a renúncia do povo. E toda a renúncia do povo não, errei. Ele foi o que fundamentou o ar de liberdade do povo. E foi ele que fez o povo querer a revolução, pois ele teve no governo durante 30 anos. E por final, Morsi, que foi um presidente religioso islã. A relação da experiência do documentário com a formação de regimes ditatoriais ou despóticos pode ser trabalhada no viés da fragilidade da sociedade. Os militares manipularam os jovens manifestantes e a intolerância e violência eram instigados o tempo todo. A manipulação das mídias fez com que a população não soubesse de fato o que se passava por trás das manifestações, nem qual o objetivo dos manifestantes. A crise, somada às possibilidades de novas revoluções populares, fez com que muitos vislumbrassem uma nova onda de instabilidade. Neste momento, novos partidos tentam solucionar os problemas, instaurando um governo forte e centralizado, apoiado por um sentimento nacionalista exacerbado. Assim, com ares de renovação, os partidos se aproximam das classes mais vulneráveis. Em The Square, a intransigência dos revolucionários, entretanto, nublou sua visão. Ao se apegarem ao ideal de mudança, perderam de vista o fato de que a democracia não é uma mágica, é contribuição e feita a passos lentos e dolorosos. Ao menosprezar o processo de decisões políticas e não lutar por uma maior representação através de partidos, os manifestantes deixam de ver a necessidade de entrar no sistema para poder modificá-lo. Os regimes políticos ditatoriais ou despóticos são resultados de golpe, onde a população é alienada e manobrada para que uma pessoa ou um grupo de pessoas consigam poder absoluto. A crise econômica, o desemprego, a insatisfação de algumas camadas sociais facilitam que uma pessoa ou um grupo, através de seu discurso antissemita, tenha uma adesão popular intensa, que geralmente utiliza uma linguagem fácil para que o povo entenda e veja seus anseios respondidos na forma de um representante que parece ser a resposta de mudança. Conceituando, os regimes políticos ditatoriais podem ser definidos como autoritários, mantidos por violência, de caráter excepcional e ilegítimo. Pode ser conduzida por uma pessoa ou um grupo que impõe seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da força. Normalmente, ditadores chegam ao poder por meio de um golpe de Estado. O despotismo é uma forma de governo na qual uma única entidade governa com poder absoluto. Não se confunde com a ditadura, pois neste não depende de o governante ter condições de se sobrepor ao povo, mas sim de o povo não ter condições de se expressar e autogovernar, deixando o poder nas mãos de apenas um, por medo ou por não saber o que fazer. Segundo Montesquieu, no despotismo, apenas um governa, sem leis e sem regras, arrebata tudo sob sua vontade e capricho. Resumindo, é um governo arbitrário e opressor. Muitas vezes chega ao poder pelas vias democráticas ou movimentos populares, mas com o tempo busca enfraquecer as demais entidades, regendo leis de interesse próprio e adquire autoridade absoluta.
Baseado no regime político autocrático, concluímos que, na sociedade brasileira contemporânea, não há elementos existentes que se possa dizer pertencentes à cultura autoritária. Segundo Reinaldo Dias, o termo autocracia é utilizado para designar um sistema de governo autoritário, no qual a vontade de uma pessoa ou grupo é a lei suprema. Refere-se, de modo geral, à monarquia absoluta. No Brasil, a forma de governo adotada é a democracia, sistema de organização que adota inúmeras formas na qual as pessoas que o integram têm a possibilidade de influenciar abertamente e de modo legal o processo de tomada de decisões. Ao observar as características do sistema político brasileiro e a forma de governo, pode-se identificar as seguintes características democráticas que corroboram com a afirmação acima exposta. Eleições periódicas, com possibilidade de participação popular, tanto no exercício de voto quanto na possibilidade de concorrer ao pleito eleitoral. Mandatos com prazo determinado e vedada mais de uma reeleição. Representação dos interesses da população através da eleição de seus representantes. Previsão legal de participação direta no processo de tomada de decisões, como plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Separação dos poderes, independentes e harmônicos entre si, o que por si só é uma forma de controle que dificulta a implantação de um sistema autocrático devido ao fato de que um poder delimita a atuação do outro através da Constituição, que prevê o âmbito de atuação e competência de todos os poderes. Conforme Dalmo Dallari, uma síntese dos princípios que passaram a nortear os estados como exigência da democracia, permite-nos indicar 3 pontos fundamentais. Esses pontos são a supremacia da vontade popular, a preservação da liberdade e a igualdade de direitos. De acordo com os pontos fundamentais, sinalizados por Dallari, que são exigências da democracia, encontra-se no âmbito de atuação do Estado brasileiro essas 3 características, que reforçam a posição de que não há elementos da cultura autoritária no Brasil, pois o sistema eleitoral confirma a supremacia da vontade popular através da transparência do sistema eleitoral, e da possibilidade de eleger diretamente os representantes. Aos cidadãos é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, garantindo assim a preservação da liberdade e a igualdade dos direitos, que é assegurada mediante a igualdade formal perante a lei, sem distinção de sexo, raça, cor ou crença religiosa.